Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Nós vamos ler todos em uma só voz. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Vamos ler todos em uma só voz. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Leiamos todos em uma só voz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Estamos aí no mês de outubro, última semana do mês de outubro. Na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro é o dia que nós comemoramos a reforma. 496 anos de reforma que aconteceu. A reforma se deu, foi um movimento que visou trazer de volta a igreja ao Evangelho, aquilo que os apóstolos haviam pregado. Depois do Pentecoste, o movimento da reforma foi um dos maiores que aconteceu e representou a volta da palavra, volta à Bíblia, volta ao ensinamento do Senhor Jesus. Martinho Lutero nasceu em 1483, faleceu no ano de 1546, foi instrumento de Deus usado para trazer a reforma, para implantar a reforma. Lutero era filho de um camponês, tornou-se monge agustiniano, entrou para o convento e depois de uma dramática experiência numa tempestade, ele fez um voto e ele disse: olha, se Deus me poupar a vida, eu vou tornar um sacerdote. E ele buscava de uma maneira ansiosa pela salvação da sua alma. Fazia grandes sacrifícios, estava sempre fazendo martírio, procurando encontrar a salvação. E no dia, em 1512, no dia 29, aos 29 anos, ele leu esse texto: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E esse texto abriu a sua mente, esse texto abriu o seu coração, esse texto abriu a sua alma, e ele pôde então encontrar a palavra dizendo: o justo viverá pela fé. Mas não foi apenas Lutero. Lutero foi um reformador na Alemanha, João Calvino na França e na Suíça, John Knox na Inglaterra e na Escócia. Mas esse movimento já veio há muito tempo atrás. João Wycliffe em 1328 na Inglaterra, João Hus 1373 na Boêmia, e outros se levantaram, foram mortos, colocados na fogueira pela Inquisição, porque o desejo é que todos de fato tivessem a Bíblia nas suas mãos. Dia 31 de outubro de 1517, Lutero, então professor de teologia na Universidade de Wittenberg, fixou na porta da catedral da mesma cidade 95 teses, questionando as práticas que era até então promulgada e ensinada. E com esse gesto, ele tornou então o início ao grande movimento conhecido hoje como o movimento da Reforma Protestante. Grande avivamento que aconteceu. E quando ele, entre tantas outras coisas que ele levantou as suas teses, foi a regeneração pelo batismo e também a salvação meritória. Em julho de 1520,
foi lançada a bula, na qual ele foi excomungado. Os bispos, os cardeais da sua época disseram: Lutero, retrata, deixa desta ideia. E ele fez a seguinte afirmação: não posso, não quero me retratar de coisa alguma, porque não é seguro para o cristão falar contra a sua consciência. Assim, Deus me ajude. Amém. Os reformadores foram homens iluminados pelo Espírito Santo, empenhados seus esforços, e alguns deles deram a própria vida para que a palavra do Senhor fosse promulgada. Diante da reforma, pelo menos 5 pontos fizeram parte da reforma, e é conhecido como só a Escritura, somente a Escritura deve ser tida como única regra de fé e prática. Só a vida, somente a fé em Jesus Cristo, não obras, pode nos assegurar a justificação diante de Cristo. Só os Cristos, somente Cristo Jesus é o Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Só a graça, somente a graça de Deus pode livrar o homem do pecado e regenerá-lo para uma vida nova. Só lhe deu glória. Toda a glória da criação, a redenção, a vida e o culto deve ser rendido somente ao Deus triunfo. Esses 5 pontos da reforma moveram o mundo e nós somos herdeiros da reforma. E como herdeiros da reforma, nós precisamos de fato continuar com esses ensinamentos. Vivo na nossa memória, vivo presente no nosso coração e praticado nas nossas vidas. Isso eu perguntei, dia 31, dia da reforma. Somos herança da reforma. E o que legou, qual foi o legado que a reforma então trouxe a nós? E nesses 5 pontos, primeiro, só a Escritura. Só a palavra de Deus. E como nós falamos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É quem nos conduz, quem nos orienta. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a carta de amor que Deus nos enviou. Quando nós desejamos ouvir a voz de Deus, basta ler a sua palavra, basta meditar nessa palavra. E esse foi o princípio da reforma, que a Bíblia estivesse na presença, diante de todas as pessoas. Há pouco tempo atrás, um cientista político foi na Maria Gabriela e ela perguntou a questão sobre a educação. E ele disse: olha, a educação dos países onde a reforma foi introduzida primeiro, as pessoas têm uma facilidade muito maior pela educação, para estudar, porque a própria reforma introduziu na sociedade o desejo que todos pudessem ler, que todos pudessem compreender, para que todos tivessem a Bíblia ao seu alcance. Ela é a verdade revelada ao mundo inteiro, endereçando aos nossos corações. É o ensinamento do Senhor para convencer as nossas mentes e traz ao homem a verdadeira razão da existência de Deus. O Salmo de número 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus, certa feita, diz: a Escritura não pode falhar. As Escrituras não podem falhar. Só a Escritura, somente a palavra de Deus é que nos conduz. É ela que é a nossa orientação. Por onde nós vamos caminhar? Por onde nós vamos ser direcionados? Qual é o caminho? Somente a palavra de Deus é a nossa orientação. E foi deixado, fez parte da reforma. E muitas vezes nós temos perdido esse referencial.
nós temos que meditar nessa palavra, ler essa palavra, buscar compreender essa palavra. Ela deve ser o nosso alimento. Nós lemos o primeiro salmo, o salmo que nós lemos no início do culto, diz que a palavra do Senhor é agradável. É essa palavra que traz ensinamento a nós. E foi por isso que os reformadores ensinaram que somente a Escritura deve ser a nossa regra de fé. É aqui que nós baseamos o nosso ensinamento. É aqui que nós baseamos a nossa fé. É aqui que nós baseamos aquilo que nós cremos. Mas nós precisamos estar lendo, precisamos estar meditando. De nada adianta, querido, deixarmos a Bíblia fechada, seja em cima da escrivaninha, seja em cima da mesa, seja no armário. Ela precisa não apenas estar lá, e nem deixar aberta também, porque ela aberta não vai resolver nada. De fato, ela precisa estar no nosso coração. Diz a palavra de Deus: guarda no meu coração as tuas palavras, para não, como que é, queridos? Para não pecar contra ti. Ela nos livra de pecar, mas para isso ela precisa estar guardada nos nossos corações. Então, o primeiro ponto da reforma foi só a Escritura, somente a Escritura. Não é a tradição, não é o pensamento, não é a história que vai nortear, que vai conduzir a nossa vida, que vai nos direcionar quais são as atitudes que nós vamos tomar, mas é a palavra de Deus. É ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece. E nós temos estudado na classe de catecúmenos, e nós temos visto que mais de 2.000 profecias na palavra de Deus já se cumpriram. Mais de 330 profecias a respeito de Jesus, e todas elas cumpriram, porque a palavra do Senhor é viva, é eficaz. A palavra do Senhor é a verdade. E aqui ela nos orienta, ela nos conduz, ela nos mostra como devemos caminhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por isso, os reformadores nos ensinaram a deixar somente a Escritura. Porque na época, muitas tradições, muitos ensinamentos não baseados na palavra de Deus estavam conduzindo a igreja. Mas quem conduz é de fato a palavra. Por isso eles disseram: olha, quem vai orientar a igreja, quem vai orientar as nossas vidas, de fato é a sua palavra. Mas no segundo ponto, que foi ensinado na reforma e que traz a nós, só a graça, só é a graça, toda a glória na criação, na redenção, na vida e no culto deve ser rendida somente a Deus. Somente a Deus. Só a graça. Somente a graça de Deus pode livrar o homem do pecado, regenerado para uma vida nova. E é interessante que Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem pecou? Todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aí nós podemos perceber que somente a graça de Deus é capaz de trazer as nossas vidas para serem resgatadas. Quando Adão pecou, foi criado à imagem de Deus, e quando eles pecaram, o pecado entrou no coração do homem, se tornou o homem inclinado para o mal. A atitude do homem era para o mal. E logo em seguida, os filhos de Adão e Eva, Caim, mata seu irmão. E a Bíblia diz que ali havia o pecado. E é interessante que diante dessa situação, o homem pecador, o homem longe de Deus, o homem separado de Deus, como ele pode agora alcançar o perdão? E o segundo ponto da reforma
Sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, não de obra, para que ninguém se glorie. Mostrando que a salvação, o homem está perdido no pecado, longe de Deus, não conseguia alcançar o perdão pelos seus atos. Por isso que Jesus veio para morrer na cruz, por isso que Jesus veio para derramar o seu sangue, para para perdoar os nossos pecados, para trazer salvação, para nos comprar, nos redimir. E ele diz lá em Efésios que nós vamos comprá-lo por alto preço, através do sangue de Jesus. E a palavra de Deus diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E através de Jesus é graça. Graça é favor imerecido. Eu mereço a salvação? Não. Você merece a salvação? Também não. Nós não merecemos. Ninguém merece. A Bíblia diz que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todos nós somos miseráveis. E graça é um presente de Deus, é uma oferta de Deus, é algo que Deus nos deu. E somente a graça de Deus pode nos salvar. Só graça. Não é aquilo que eu faço, não é aquilo que você faz, não é aquilo que nós fazemos que pode trazer a salvação. Por isso que Jesus foi pregado naquela cruz. É por isso que ele derramou o seu sangue. E ele chega e diz: Pai, está consumado. Entregou o seu Espírito para perdoar os nossos pecados. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue, mas qual sangue? O sangue de Jesus. Só a graça. Somente a graça de Deus pode livrar o homem do pecado e regenerá-lo para uma vida nova. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos não foi procurar Jesus querendo saber como que ele poderia ser salvo. E Jesus diz: importa-nos nascer de novo. Importa-nos nascer de novo, não da carne, mas ser transformado pelo poder de Deus. E a reforma nos traz então, primeiro, só a Escritura, só a palavra de Deus. Não é ensinamento meu, não é ensinamento dos presbíteros, não é ensinamento dos diáconos, mas é ensinamento da palavra de Deus. Não é pelos meus atos, não é pela minha atitude, por aquilo que eu faço que eu vou alcançar a salvação, mas é somente pela graça de Deus, presente de Deus. E às vezes tem pessoas com dificuldade de entender isso. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa para merecer. Eu queria merecer entrar no céu, mas é graça, é perdão de Deus, é graça de Deus, é presente. Quando você recebe um presente, você vai dizer: se eu não mereço esse presente, vai dizer? Não. O que você faz quando você recebe um presente? Se for criança, você que faz. Pega mais que depressa, né? Antes que você arrepende, leva o presente embora. Mais que depressa, cada presente. Não é verdade? Quando você vai no aniversário de criança, quando você chega, a primeira coisa que ela olha: o presente não vai nem no seu rosto. É o presente. Se você levou o presente, você está em casa. Se você levou o presente, ninguém passa perto de você. Viu? Não adianta dar um abracinho e dizer: olha, parabéns, né? Que bom que você está fazendo aniversário. As crianças também parabéns pelo presente. E Deus deu o maior presente, que foi Jesus, para morrer na cruz por nós. E às vezes nós não entendemos esse presente de Deus que Ele deu por nós. Mas acho que eu preciso fazer alguma coisa para ajudar Deus e dar salvação. Não é presente de Deus, foi Jesus, já fez tudo. Alto preço, mas Jesus pagou por nós. Mas ainda, um terceiro ponto da reforma: só a palavra de Deus, só a graça, só a fé. O justo viverá por fé. E Lutero vivia procurando algo para preencher o seu coração. Ele fazia muito mais do que todos que estavam ali junto com ele. Ele fazia suas penitências, fazia
Mas ele lê: o justo viverá por fé. O homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Marcos, o Evangelho de Marcos diz: arrependei-vos e credes no Evangelho. E é interessante, queridos, que nós podemos perceber que a fé não é através das obras. Quem foi crucificado com Jesus? Quem? 2 ladrões. E um que estava ao lado de Jesus olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. E o que Jesus respondeu para aquele ladrão? Te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantas ações aquele ladrão fez? Só por prestar, só por. E eu imagino que isso não está na Bíblia, mas muitas pessoas que passaram ali, viram aqueles ladrões lá, falaram assim: miserável, fica aí desgraçado, você tem que morrer mesmo aí, ó, bem feito, ó, você não precisa nem casa me roubar, agora você está pagando tudo. Miserável, você vai chegar qual do inferno? Mas aquele ladrão olhou para Jesus e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que aquele ladrão tinha feito de bom? Nada. O que ele tinha? Quais são as suas práticas perversas? Mas ele arrependeu a tempo. Nos últimos momentos da sua vida, ele se coloca diante de Jesus, ele vê as últimas oportunidades e ele recebe como presente o céu. Ele se arrependeu, tem uma vida nova em Jesus. Fé, fé, somente a fé. E é interessante, queridos, nós temos visto muita fé hoje para benefícios próprios. Eu preciso ter fé para receber uma cura, eu preciso ter fé para receber uma bênção, eu preciso ter fé para ser agraciado. Mas essa fé é uma fé para a salvação. O Cristo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E o texto que nós lemos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, somente a fé em Cristo Jesus, não nas obras, pode nos assegurar a justificação diante de Deus. Eu creio, eu confio que aquilo que Jesus fez ali na cruz foi suficiente para pagar os meus pecados. E quando, querido, nós estamos em pecado, quando a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, mas Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Quando nós somos justificados mediante a fé, temos paz. É bom ter paz com as pessoas, não é? Você conviver com alguém que você não tem paz é uma tortura. Imagina no seu trabalho alguém que não te dá muito sossego, ou lá na sua escola, na sua faculdade, alguém que está sempre arrumando alguma coisa. Quando você vai de manhã e você vai encontrar com aquela pessoa, você diz: meu Deus, é hoje. Tem paz. Mas quando você vê que a pessoa, o coração bate, e aí vem trabalhar, pode acontecer isso. Mas quando você tem paz, você encontra com alguém e vê aquela paz, você diz: oh, maravilha. Conversar com essa pessoa traz uma paz, né? Oh, como foi bom você encontrar com você, conversar com você. Agora imagine ter paz com Deus. Se nós não crermos, não for pela fé, o que vai acontecer? Nós não vamos ter paz com Deus. Ele diz: nós somos justificados, pois, mediante a fé, e temos paz com Deus. Paz em Jesus. Creia que Ele é suficiente para perdoar os nossos pecados. Creia no sacrifício de Jesus ali na cruz. Há muitas pessoas que acham que Jesus morreu na cruz porque os romanos condenaram à morte, os judeus entregaram, porque maldade no coração daqueles homens. Mas Jesus morreu naquela cruz para cumprir o propósito de Deus. Ele já nasceu com este objetivo. Ele nasceu para morrer na cruz. Este foi o seu objetivo.
Essa foi a sua missão. E por isso, ele cumpriu. Primeiro ensinamento da reforma: só a palavra de Deus. Nada mais pode nortear a nossa fé. Segundo, só a graça de Deus. Somos salvos pela graça, não pelos nossos feitos, não pelas nossas realizações. Só a fé em Jesus. Não é a fé no Edson, não é a fé no presbítero Raimundo, não é a fé no diácono João, mas é a fé em Jesus. Não é nas pessoas, mas é em Jesus. O quarto ponto: só Cristo, somente Cristo Jesus é o nosso mediador. E a resposta, Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. 1 Timóteo 2,5 diz: portanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6. Com certeza o pessoal da Caixa Catecúmeno vai lembrar, nós estudamos isso hoje, né? Quem não veio, tem gente utilizado, hoje ele está lá na Caixa Catecúmeno. O que diz João 14, 6? Sem olhar, sem copiar e sem colar, né? Eu sou. Começou e parou. Eu sou. Nossa, mas assim, vai dar bem cá, vai dar bem. Não, vamos direito, gente, vamos lá. Eu sou. Melhorou um pouco, né? Estava assim meio de quarta, foi para terceira, chegou em segundo. Mas vamos agora novamente. Eu sou. Jesus fala que ele é o quê? Ele é um caminho ou o caminho? Ou é o quê? Artigo o quê? Definido. Se fosse era indefinido. Então ele é o caminho. Significa que não há mais nenhum caminho. Não é verdade? Às vezes as pessoas dizem: olha, todo caminho leva em tal lugar, todo caminho leva ao céu. Não, é só Jesus, ele que está falando. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando, ele é o caminho. Tem que caminhar por Jesus. Ele diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim vai achar passagem. Então, o quarto ponto da reforma é que é somente Jesus, somente através de Jesus. Ele é o nosso único mediador. Não é os anjos, não sou eu, não é as pessoas, mas Jesus é o único caminho, é o único mediador. Diz 1 Timóteo: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outra maneira. E esse Jesus faz um convite. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Queridos, é o ensinamento da reforma. E às vezes nós dizemos: faço parte da reforma, eu sou um reformado. A reforma trouxe a nós Jesus único. Somente Cristo Jesus é o Salvador. Algo que na época da reforma não era ensinado. E encontrava salvação em tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o único Salvador. E como dissemos, Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Entrar pela porta estreita, que é Jesus. Entrar pela porta estreita, que é Jesus. Última pilar da reforma, que foi colocado diante da reforma,
Aí sim, só a Deus dá glória. Só a Deus dá glória. Toda a glória na criação, na redenção, na vida, no culto deve ser rendida somente a Deus. O que significa isso, queridos? Isso nos ensina que somente Deus deve ser honrado e glorificado. Toda honra, toda glória deve ser dada, conduzida ao Senhor, porque foi Ele que criou todas as coisas. Ele criou o mundo, criou a existência, trouxe toda a existência, criou eu e você. Olha que belezinha assim. Foi Deus que criou. Como que pode, querido? A gente fica imaginando, né? Aquela criança sendo formada, né? Sendo formada e de maneira perfeita, lá no mundo. E Deus que criou, trazendo a existência, vai formando, e de repente chega na época de nascer, e nasce. E hoje, a nossa irmã nasceu a sua bisneta. Mas nasceu como? Nasceu indo para o hospital. Foi levando no carro, no caminho. Ela nasceu no caminho, quando chegou no hospital, ela tinha nascido. Olha o milagre de Deus. Ela disse: pastor, ora aí, não sei nem como que foi. Ele chegou no hospital, já chegou nascendo o irmão do cunhado, o filho dela lá. Levou correndo, por isso foi atrás. Disse: não, está nascendo uma criança aqui. E chegou correndo no hospital e nasceu. Olha o milagre de Deus, nasceu sem médico, sem nada. Nos dias de hoje, nasceu no carro. E está bem, está lá no hospital, tudo bem. Olha o milagre de Deus. Deus cria todas as coisas, queridos. Deus forma todas as coisas de maneira gloriosa. E aí, às vezes, o homem quer a glória para si. Mas a reforma começou a ensinar de olha, toda a glória é direcionada a quem? A Deus. Deus é o centro do culto, Deus é o centro da existência, Deus é o centro do universo. Toda a nossa glória precisa ser dada a Ele. Mateus 6 não diz: guardado de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Na época da reforma, onde aconteceu a reforma, os homens eram colocados como semideus, tinha que ser adorado. Os homens rendiam aos homens a honra, rendiam aos homens a glória, reverenciavam os homens. Mas a palavra de Deus diz que é somente a Deus. Efésios 2,10 diz que nós somos feitura deles, criada em Cristo Jesus, para as boas obras quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Devemos sim dar toda a glória ao Senhor. Somos instrumentos de Deus para fazer a obra de Deus. Somos instrumentos de Deus para servir o Senhor. O Salmo 115:1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. É a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Efésios capítulo 3, versículo 21 diz: a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. A Ele seja toda a glória. Quais os princípios da reforma? Quais os baluartes da reforma? Quais os pontos da reforma? Primeiro, só a Escritura, só a palavra de Deus. Se alguém vier falar com vocês: olha, eu trouxe um ensinamento aqui para você, lá do pastor fulano de tal pessoa. Diz: não, eu quero basear minha fé, o ensinamento de Jesus é só na palavra de Deus. Se está aqui, é verdade. Se não está aqui, eu não posso acreditar. Segundo, só a fé em Cristo Jesus. Só a fé em Cristo Jesus, não nas pessoas. Terceiro, somente Cristo Jesus. Só Ele é Senhor. Somente Cristo é Salvador. Quarto, só a graça. Não é pela obra, mas é pela graça. E último, toda glória, toda honra seja dada ao Senhor.
Que nós possamos, queridos, guardar isso no nosso coração. Somos parte da reforma. O justo viverá por fé. Possamos, nessa quinta-feira, nós vamos também fazer um estudo, vamos trazer um estudo da Data Show, mostrando a reforma. Dia 31 não pode ser diferente. Somos herdeiros da reforma. Mas eu quero concluir a minha palavra nessa noite. Na época da reforma, a igreja do Senhor Jesus estava caminhando longe da palavra. A igreja do Senhor Jesus estava caminhando longe dos ensinamentos de Jesus Cristo. E Deus levantou homens para que pudesse realizar, promover a reforma. Homens que pagaram a própria vida para que a reforma acontecesse. A minha pergunta a cada um de nós nessa noite: como está a nossa vida? Há alguma área na minha vida, na sua vida, que está necessitando, precisando de uma reforma? Há alguma coisa que precisa ser restaurada? Você tem dedicado um tempo de leitura, de meditação na palavra de Deus? Você tem agradecido a Deus pela graça da salvação, por esse presente precioso que Deus tem dado, a salvação? Quantas pessoas que partem para a eternidade sem conhecer Jesus? Nós temos a salvação. Você tem agradecido a Deus pela fé que tem no Senhor? Quantas pessoas neste momento são desesperadas, sem saber o que fazer, sem saber em que agarrar, em que se apoiar? Mas você tem Jesus, a sua fé está em Jesus, o autor e o consumador. Você tem agradecido a Deus por conhecer essa fé? Você tem agradecido a Deus porque Jesus de fato é o seu Senhor, é o seu Salvador? É interessante, eu sempre digo que quando chega na época da semana, nessa chamada santa aí, que a pessoa faz aqueles movimentos, todo mundo fica condoído, fica triste, olhando, por aqui. Mas passa muitas vezes nós esquecemos de agradecer Jesus pela morte que Ele fez na cruz em nosso favor. E a quem você tem dado honra? A quem você tem agradecido? A reforma, os reformadores nos ensinaram que devemos agradecer ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. E nesses dias de reforma, você possa estar refletindo e vivendo essa verdade. Nós vamos colocar em pé e vamos cantar o hino 155. Esse hino foi escrito por Martinho Lutero, quando ele estava caminhando, indo naquele concílio, e o que aguardava era a morte, não tinha outra solução a não ser a morte. Mas ele vai confiando e crendo que se Deus quisesse, Deus poderia mudar aquela história. Nós possamos cantar esse hino refletindo na letra deste. Vamos colocar em pé e vamos cantar o hino 155, Castelo Forte é nosso.